técnica da Coordenação Estadual de Saúde da População Negra, Jerusa Guerra. Jerusa, seja muito bem-vinda, um bom dia para você. E a gente já quer saber qual é o objetivo dessa medida feita pela Secretaria. Bom dia, vocês me escutam? Perfeitamente. Oh, que coisa boa. De fato, a Secretaria Estadual de Saúde da População Negra, junto com as UPAEs, está investindo na descentralização da assistência hematológica às pessoas com doença falciforme. As vantagens disso. A vantagem é que o paciente passa a ser assistido mais próximo da sua residência, né? Não percorre distâncias tão longas para chegar no Recife. E a Secretaria entende que há um benefício muito grande para esses pacientes, agora com assistência centralizada, assistência existindo na UPAE de Caruaru, e aí abrange os municípios, né, em Serra Talhada, na UPAE de Serra Talhada e na UPAE de Petrolina, também sendo responsável por atender os pacientes que moram nessas localidades. Jerusa, e com essa descentralização, quantos atendimentos são esperados e devem ser realizados para os públicos, né, das macro-regiões? Cerca de 400 pacientes são esperados para fazerem o seu atendimento sistemático nas UPAEs. A gente começou a descentralização com pessoas de 18 anos e mais. E, nesse sentido, é esse quantitativo que a gente espera atender nessas 3 macro-regiões. Lembrando que a doença falciforme é uma doença genética, hereditária, que passa, então, de pai para filho. É uma doença que é grave e deve ser diagnosticada precocemente através do teste do pezinho. É uma doença que é prevalente na população negra, né? E em função de todo o processo de miscigenação na nossa população, ela é mais frequente do que pensam. Então, é necessário o diagnóstico precoce para se cuidar precocemente e acompanhar esse recém-nascido com doença falciforme. Caso não exista esse diagnóstico logo nos primeiros dias de vida, Jerusa, é possível depois, ao longo do tempo, perceber os sintomas e fazer esse diagnóstico? Sim. O ideal, como eu falei, é que esse diagnóstico seja precocemente identificado. Mas quando isso não acontece, é possível a mulher, no seu período de gestação, através dos testes que são pedidos no pré-natal, diagnosticar a doença falciforme através do exame de eletroforese da hemoglobina, e qualquer profissional identificando pessoas com os sintomas dessa doença deve solicitar o exame, seja nos postos de saúde mais próximos da casa, onde residem essas pessoas, se elas forem atendidas já com alguma complicação da doença, nos postos, nos serviços de pronto atendimento e nos hospitais também. Os profissionais desconfiando que há sintomas da doença falciforme devem solicitar o exame da eletroforese da hemoglobina para checar se aquele paciente tem a doença falciforme ou não. No mais, então, Jerusa, o atendimento ele é feito de forma rápida pelo SUS, então se a pessoa tiver alguma dúvida e quiser fazer o exame, ela pode procurar alguma unidade de saúde, alguma unidade pública de saúde, que ela vai ser muito bem atendida, não é? Pode sim.
Com certeza. E eu queria ressaltar para quem está nos ouvindo, né, que ontem, o 19 de junho, foi o dia em que se comemorou, né, o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme. A gente encontra pessoas com doença falciforme em toda parte do mundo. E no Brasil não é diferente. Então, a Organização Mundial de Saúde, no ano de 2008, instituiu essa data para chamar a atenção de profissionais de saúde e da população da importância desse diagnóstico precoce e do acompanhamento das pessoas com doença falciforme no nível ambulatorial. Jerusa, vocês conseguem ter um registro assim de quantas pessoas aqui no estado possuem a doença, né? E vocês conseguem fazer esse mapeamento? A gente consegue, porque já é esperado que a cada 1.400 pessoas que nasçam, né, os recém-nascidos, cerca de 1.400 recém-nascidos, desses um terá a doença falciforme. E também, dentre 23 recém-nascidos, um terá o traço falciforme, que é uma característica da doença, mas não é a doença. O traço falciforme, quem tem o traço falciforme, vive normalmente e não desenvolve nenhum sintoma da doença. A importância é quando chega a idade reprodutiva, porque se o casal tiver o traço, tanto o homem como a mulher, terá a possibilidade, né, dentro da probabilidade genética, de ter filhos com doença falciforme. Então é muito importante alertar a população. Jerusa, ainda falando dessa questão de atendimento, como é que é feito o tratamento? É por meio de medicação? A pessoa, claro, vai passar por um acompanhamento. Como é esse processo após o diagnóstico da doença? Então, o diagnóstico da doença, quando se chega a ele, ele é a pessoa encaminhada ao hemóbio, no caso, o recém-nascido, né, quando diagnosticado precocemente, e ele vai passar a ser acompanhado frequentemente por consultas ambulatoriais, e existe sim medicação como a hidroxiureia, que os pacientes podem tomar quando prescritos, que evitam muito as complicações da doença, como o entupimento de vasos sanguíneos, porque a hemácia, que é a célula vermelha do nosso sangue, ela adquire um formato diferente. A hemácia normal, ela é redonda, esférica, e ela passa muito facilidade pelos vasos sanguíneos, e a hemácia falcizada, ela tem um formato de meia-lua ou de foice, e ela se torna muito viscosa, se prende na parede dos vasos, muitas vezes entupindo, digamos assim, os vasos, bloqueando a passagem do sangue, esse sangue que leva oxigênio para todo o nosso corpo. Perfeito, Jerusa. A gente agradece muito nessas explicações. Torce agora que com essa descentralização, né, mais pessoas possam ter o tratamento adequado, possam ter o diagnóstico mais preciso, para que a gente mude essa realidade no nosso país e aqui no nosso estado. Muito obrigada pela participação e até a próxima. Obrigada a vocês. Bom dia. A gente começou agora com a Jerusa Guerra, técnica da Coordenação Estadual de Saúde da População Negra, falando sobre doença falciforme, que agora passa a ter diagnóstico também na UPA de Caruaru, Serra Talhada e Petrolina. Muito bem, agora 7h20, a gente faz a primeira pausa no Jornal da Cidade e no próximo bloco a gente vai trazer informações sobre o novo adicional de R$ 50
pago pelo Bolsa Família. Muita gente tem dúvida, né, quem pode receber esse adicional, e a gente vai trazer as informações para você daqui a pouco. Pois é, a gente também vai seguir acompanhando como estão a situação nas estradas, né, com as chuvas registradas nas últimas 24 horas aqui em Pernambuco, principalmente no Agreste. Segundo o Charles Freitas, né, que está nos ouvindo, disse que chuva muito forte em Bezerros e Gravatá, mas depois de Gravatá tudo